Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre ribossomos e os processos de transcrição e tradução. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, os ribossomos são organelas não membranosas, então você percebe aqui essas bolinhas aderidas ao retículo endoplasmático rugoso. Essas organelas estão presentes tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, e a função dessas organelas, ela é sintetizar proteínas, tá? Lembrando que as proteínas, elas exercem diversas funções no nosso corpo, como sustentação, que é o caso de colágeno, transporte de substâncias, que é o caso da hemoglobina, a defesa do nosso organismo realizada pelas imunoglobulinas, ação hormonal como a insulina e contração muscular como a quitina e miosina. E lembrando que existem as proteínas canal e carreadora, que nós vimos na nossa aula de membrana plasmática, que fazem o transporte, né, através da membrana. Bom, então, até formar a proteína, né, para que o ribossomo atua, é necessário que aconteça um processo anterior chamado de transcrição. Então, existe o DNA no núcleo das nossas células. Esse DNA vai passar por um processo de transcrição, que é formar uma molécula intermediária, que é o RNA mensageiro, e depois esse RNA mensageiro, junto com o RNA transportador e ribossômico, eles vão participar do processo de tradução para produzir a proteína. Bom, então o DNA, né, essa sigla significa ácido desoxirribonucleico, é uma fita dupla formada por nucleotídeos, e esses nucleotídeos são compostos pelo açúcar desoxirribose, pelo fosfato e pelas bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Então, aqui nas nossas células, né, tem o núcleo, dentro do núcleo tem o cromossomo, que nada mais é do que o DNA empacotado, enovelado, associado com proteínas chamadas histonas. E cada fragmento do DNA é denominado de gene. Ao contrário do DNA, o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é uma fita simples formada por ribonucleotídeos, sendo que esses ribonucleotídeos são compostos, né, pelo açúcar ribose, pelo fosfato, e como bases nitrogenadas tem a adenina, a uracila, a guanina e a citosina. Então, estruturalmente, algumas diferenças básicas entre o DNA e o RNA é que o DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. O DNA tem o açúcar desoxirribose e o RNA tem o açúcar ribose. E o DNA tem a timina como uma das bases nitrogenadas e o RNA terá a uracila. Bom, então existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que ele tem a mensagem genética vinda do DNA. O RNA transportador, que ele vai transportar os aminoácidos e o anticódon. E o RNA ribossômico, que ele vai formar os ribossomos. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, estruturalmente, os 3 tipos de RNA que existem. Bom, então, para que aconteça, né, a produção de proteína, é necessário que aconteça antes um processo chamado de transcrição. Então, a transcrição nada mais é do que a formação de uma molécula de RNA a partir do DNA. Não é que o DNA se transforme em RNA. O DNA ele vai servir de molde para formar uma molécula de RNA. Então, aqui tem a fita dupla do DNA, tem uma enzima chamada RNA polimerase. Essa enzima vai abrir a fita dupla do DNA, e uma das fitas do DNA vai servir de molde para formar a molécula de RNA, que aqui é representada por essa fita em laranja. Depois que esse RNA foi formado, a fita de DNA volta à sua composição normal.
Então, esse processo acontece no núcleo da célula. Então, nada mais é do que o processo de produção de RNA a partir da fita molde de DNA. Então, aqui nessa imagem, no núcleo, né, existe o DNA, a fita dupla. Esse DNA vai ser aberto pela RNA polimerase e uma molécula de RNA contendo introns e exons será, então, produzida. Os introns, né, serão removidos e esse RNA, então, formado somente pelos exons, estará pronto, então. Então, houve a transcrição no núcleo dessa célula e essa molécula de RNA mensageiro vai sair do núcleo pelos poros do envoltório nuclear e vai, então, para o citoplasma da célula para participar do processo de tradução. Então, esse RNA mensageiro, essa molécula intermediária formada, né? Ela é formada para poder, então, ela carregar a mensagem genética vinda do DNA para o citoplasma para acontecer, então, a tradução, que é a produção de proteína. Então, as etapas da transcrição são o início, que acontece a 30 pares de base da sequência Tata Box. Essa sequência é um heptanucleotídeo composto por adenina e timina. O alongamento, que acontece o acréscimo do CAP na ponta 5' e o acréscimo da cauda poli-A no lado 3'. E a remoção dos introns e união dos exons. Bom, então, já que o RNA ele está pronto, né, ele foi produzido, houve a transcrição, então agora vai acontecer a tradução, que é a síntese de proteína. O processo de tradução, ele então acontece no citoplasma da célula. É o processo de formação de proteínas a partir da informação genética contida no RNA mensageiro e com auxílio do RNA ribossômico e do RNA transportador. Esse processo ele é composto por 3 fases: o início, o alongamento e a finalização. Então, o início, para que a tradução aconteça, né? Então, aqui em vermelho tem o RNA mensageiro, em marrom vai ter o ribossomo e em verde o RNA transportador, aqui carregando o aminoácido, que é a metionina. Então, para que a tradução inicie, né? Ela vai iniciar quando? Quando esse RNA mensageiro apresentar o que a gente chama de códon, que é a trinca de bases nitrogenadas, nessa sequência, A, U, G. Então, quando esse RNA mensageiro apresentar essa trinca de bases nitrogenadas nessa sequência, o ribossomo vai reconhecer, vai encaixar sobre a fita do RNA mensageiro e o RNA transportador, transportando o aminoácido, vai se acoplar, vai encaixar, né, com essa trinca de bases através de uma trinca complementar chamada de anticódon. Então, quando acontece isso, é o sinal de que a tradução vai iniciar. Após o início, tem a segunda etapa, que é o alongamento, que nada mais é do que quando o RNA, o ribossomo, né, formado pelo RNA ribossômico, ele vai andar, vai ler a fita de RNA mensageiro, e à medida que esse ribossomo vai lendo a fita de RNA mensageiro, o RNA transportador transportando o aminoácido e o anticódon correspondente ao códon vai se acoplando, se ligando ali ao RNA mensageiro, para que então os ribossomos, aliás, os aminoácidos, desculpa, possam então se ligar através da cadeia polipeptídica, né, através da ligação peptídica, para formar essa cadeia polipeptídica e formar então a proteína. Então, o alongamento consiste então na leitura que o ribossomo vai fazer do RNA mensageiro e na união entre os aminoácidos através da ligação peptídica para formar a proteína. Esse processo de alongamento vai acontecer até que o RNA mensageiro apresente um desses 3 códons chamados de códons de término, o AA, o GA ou o AG. Quando então esse RNA mensageiro apresentar um desses 3 códons,
que nós chamamos de códons de término, vai entrar em ação o fator de liberação e essa proteína, então, formada será liberada. E todos os componentes ali que participaram desse processo, né, o ribossomo, o RNA transportador, o RNA mensageiro, esses vão desacoplar um do outro, né, vão soltar um do outro e ficarão livres para poder repetir esse processo quantas vezes forem necessárias. Bom, então aqui estão as referências bibliográficas que eu usei para a elaboração da minha aula. Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Deixem o seu like, deixem os seus comentários e bons estudos.